Mateus, capítulo 5. Verso de número 30. Se eu não estiver equivocado, é isso. E se a mão direita o levar a pecar, corta e joga fora. E é melhor perder uma parte do corpo que se ser todo ele lançado ao inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que eu fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam: juro pelos céus, pois os céus é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande Deus. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Eu quero falar aqui nessa noite um pouco, todo o contexto dessa narrativa vai falar sobre casamento. E é um pouco dentro desse assunto que nós iremos trilhar. Amém? Dentro de uma visão cristocêntrica daquilo que Cristo quer comunicar para nós. Amados, a palavra de Deus vem nos falar nesta noite a respeito de um assunto que já na época de Moisés já era um pouco questionado a respeito de se divorciar. Só se divorcia quem está casado, isso é fato. Mas, de antemão, o que Deus amou não era o divórcio. Nunca esteve no plano de Deus este tal divórcio. Mas no plano divino, sempre esteve o casamento. O casamento é uma instituição divina. Diga comigo: casamento é uma instituição divina. Quanto o divórcio é uma instituição do coração humano. Foi o homem que instituiu este tal divórcio. Segundo o IBGE, no censo de 2022 para 2023, 390 mil pessoas se casaram. Dessas 390 mil, 50% se divorciou. Por que tantos divórcios? Porque muitas pessoas já entram no relacionamento com o seguinte mindset: se não der certo, eu saio fora. Se não der certo, eu volto para a casa dos meus pais. Se falar áspero comigo, eu não suporto. Já entra com um pensamento de se divorciar. E esse nunca foi o plano de Deus para o homem. O plano de Deus sempre foi uma aliança perpétua. O casamento não é algo que eu durmo hoje casado e amanhã já acordo pensando em me divorciar. Não. Por quê, pastor? Porque o casamento foi algo instituído por Deus, assim como, da mesma forma que Ele instituiu para a sua igreja. O Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, não tem uma namorada que hoje ele beija ela, gosta dela, se apaixona por ela, e amanhã ele acorda dizendo: não gosto de você, já não tenho mais nenhum prazer em você porque você errou. O Cristo, Filho do Deus vivo, casou-se com a igreja
aleluia. E este casamento foi uma aliança perpétua entre ele e a sua noiva, que já não é mais noiva, é a sua esposa. A igreja, que é eu e você, somos esposas de Cristo, casados para sempre com Ele. A Bíblia diz que Ele fez uma aliança eterna, um pacto eterno. E pacto eterno com Deus, já está claro, é eterno. Se é eterno, não tem como se romper. Não existe possibilidade alguma de haver um divórcio entre Cristo e a sua igreja. O inimigo tentou de diversas formas e diversas maneiras. Vou ferir um, vou abater um, vou derrubar um, porque talvez eu fazendo assim, ele possa se entristecer com a igreja. Vou perseguir aquele que na visão humana são grandes na igreja. Porém, todos estes fatos e acontecimentos não foram suficientemente capazes de fazer com que o Cristo, o nosso Cristo, tomasse uma atitude contrária àquela que ele já tinha decidido. Qual? Ter-nos para sempre como a sua igreja. Jamais ele vai tomar uma decisão contrária. Entretanto, todavia, na contramão lá vem ele, o inimigo, aleluia, com seus planos mirabulosos, fazendo o quê? Com que nós, aleluia, até muitos cristãos, andamos no caminho da visão secularista, da visão, aleluia, deste mundo, nos princípios e preceitos deste mundo. A igreja de Cristo não. A mídia socialista, capitalista, aponta da seguinte forma: não dá, aleluia, se divorcia, é melhor assim. Sei que existem, irmãos, situações e casos muito difíceis, mas a palavra vai nos dizer que o divórcio, a carta de divórcio que foram pedir a Moisés, não era porque Moisés de bom grado queria dar, mas dava por causa da dureza do coração. O mesmo, aleluia, evangelista Mateus vai escrever lá em Mateus capítulo 19, dizendo que o divórcio só é concedido por causa da dureza do coração do homem. Se o homem for capaz de reconhecer, de perdoar, aleluia, de tampar as brechas, de realinhar o caminho, aleluia, não necessita de divórcio. Porém, tantos divórcios, e esta prática está querendo entrar no meio do povo de Deus, mas nós somos diferentes, somos nação santa, povo escolhido, separados para uma boa obra. Divórcio nunca nas nossas vidas. No plano de Deus, uma vez casado, casado para sempre até que a morte o... Não foi isso que nós dissemos? Que é até que a morte nos separe. Aí por qualquer problema nós queremos nos separar. Por qualquer situações nós queremos separar. E esse não é o plano de Deus. Esta não é a vontade do Senhor. Malaquias 2, verso 16 vai dizer que Deus odeia o divórcio. Nunca Deus pensou nisso. Nunca o coração de Deus já pensou. Você que é pai, você que é mãe, seus filhos casam e de repente a sua filha ou seu filho chega em casa chorando, dizendo: pai, me divorciei. Pai, não deu certo, me divorciei. Como que ficaria o seu coração de pai? Certamente muito triste. Agora pense o coração de Deus, olhando para nós outros que nos casamos no altar do Senhor, dizendo: estou me divorciando, não quero mais. Deus, como pai de nós outros, se entristece muito com essas decisões. Não é esta, irmão, a mídia está aí com um monte de pessoas famosas, todos os dias, separa de um e casa com outro. Isso é uma prática constante. Nós, os santos, não praticamos tais coisas. Nós, os santos, olha o que a Bíblia diz: seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Não dissemos sim no altar?
Não dizemos sim na hora do casamento diante do altar. Aleluia. Tinha homens sacerdotes diante de nós, mas também estávamos diante de testemunhas espirituais diante do Senhor. E o Senhor viu naquele dia o nosso sim. O Senhor ouviu naquele dia a aliança que foi formada. Aí veio o inimigo, aleluia, por meio de diversas formas, pensando: tenho que quebrar esta aliança. Deus não quebra aliança, Deus forma aliança. Aleluia. Uma vez feita com Deus, para sempre com Deus feita. Aleluia. Então não se deixe influenciar por meio dos meios de comunicações que todos os dias estamos acessando, e temos fácil acesso a isso, para que mude a nossa mentalidade. Paulo disse: não me deixe me levar por nenhum vento de doutrina. Doutrina é ensino. Crentes que não amam a leitura da palavra de Deus, que não estão fundamentados na doutrina da palavra do Senhor, qualquer pessoa com qualquer conversa bonita vai levar ele para um caminho que não agrada a Deus. Aí na hora da dificuldade de sentar e conversar e alinhar os pormenores, não, dá lugar à ira, dá lugar à cólera, e toma uma decisão precipitada. Segundo os especialistas, dizem que 50% dessas pessoas que se separam e casam novamente, depois de 10 anos se separam de novo. Por quê? Não é questão de casar-se ou deixar-se de não estar casado, é questão de alinhar mentalidade. Aleluia. Porém o prazer do Senhor é que nós, como filhos amados do Pai, atentamos para a sua palavra, tal como Cristo que amou a igreja, tal como Cristo que se doou por ela, tal como Cristo, aleluia, que derramou sangue carmesim pela igreja, tal como Cristo que sofreu na via dolorosa pela igreja, tal Cristo que levou 99 açoites menos um pela igreja, sabia que iria se casar com ela, aleluia, mas nenhuma dessas tribulações momentâneas foram suficientemente capazes de fazer com que o Cristo chegasse diante do Pai e dissesse assim: estou me divorciando dela, obrigado. Estou me divorciando da igreja, Pai. Não dá. Ela nem se importa direito comigo. Ela nem diz para mim todo dia: eu te amo. Quantas vezes você disse para o Pai hoje: eu te amo, Pai? Quantas vezes você disse para o Cristo, o teu amado, hoje: eu te amo, Jesus? Quantas vezes você acordou, levantou, fez os seus afazeres, foi no mercado, foi na padaria, pegou o Uber, sei lá o que você fez hoje, mas você não parou um momento para olhar para o céu e dizer assim: meu amado, que já já vem me buscar. Salomão viu isso e disse assim: o meu amado vem saltando pelos montes como uma gazela, ele vem, já ouço os seus passos. Mas nós não tivemos a coragem, a hombridade de dizer neste dia: o meu esposo, o meu amado, o Cristo amado, como eu te amo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, vem comigo, põe a mão no coração, feche os olhos. Aleluia, olha para o céu assim agora e diga assim: Jesus, meu amado, eu te amo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, foi para demonstrar amor por uma esposa que para os olhos de muitos não iria corresponder de forma alguma, que éramos eu e você, perdidos no pecado, tal qual a esposa de Oséias, que Deus disse a Oséias: vai lá no prostíbulo e busca a sua esposa. Aquilo era uma maneira de apontar, estava apontando para Cristo e a sua igreja,
A igreja, a esposa de Cristo, estava perdida nos seus deleitos, vontades e prazeres pecaminosos. Como que um homem ama uma mulher nesse estado? Porém, quando o pai apresentou o plano de casamento para ele, no altar do pai, ele disse: sim, pai, estou disposto a casar por ela. Estou disposto a pagar o dote por ela. Estou disposto a padecer por ela. Aleluia, você não está entendendo. O Cristo fez tanto por você. Por que é que nós não podemos fazer um pouco pelos nossos cônjuges? Por que é que você não pode ser mais paciente com a sua esposa, com o seu esposo? Por que é que você não pode ser mais perdoador? Em uma união, é uma união de duas pessoas diferentes, não são duas pessoas iguais. Pensam diferente, enxergam em óticas diferentes. E temos que estar dispostos a perdoar todo o tempo. Como é que você vai andar uma viagem tão longa com a pessoa que você está começando a conhecer? E se ela errar contigo neste caminho, você não vai perdoar ela. Casamento é uma prática de perdão constante. É uma prática de renúncia constante. Jesus renunciou a si mesmo. Não seja feita a minha vontade. Não é a minha vontade, Senhor. Mas, Pai, existe uma vontade tua estabelecida. A vontade do Pai não é que você vá no cartório e assine o divórcio. Mas a vontade do Pai é que você vai até o fim. E tu, porém, meu filho, vai até o fim. Vai até o fim. Se já chegou até aqui, já andou uma milha, dá para andar mais. Se já andou até agora, dá para andar mais. E você que não casou, que vai casar, já entra nesta visão. É até a morte me separar. Lembro-me agora de um pastor que vocês todos conhecem. Muito brincalhão, muito sorridente. E ele chegou, disse que recebeu do seu gabinete um irmão, e o irmão disse assim: pastor, não aguento mais a minha esposa. Eu quero me separar dela. Muito bem. Dobre seus joelhos aí que eu vou orar por você. Colocou a mão na cabeça dele e disse: você quer se separar mesmo? Quero, pastor, não aguento mais aquela mulher é demais, é briguenta, é birrenta. Aquela mulher só misericórdia, eu não aguento mais, pastor, eu quero me separar dela. Muito bem, você quer se separar? Quero, te orar. Botou a mão na cabeça dele e disse: pai, vem agora em nome de Jesus, pai, estou orando por esse teu filho. Ele disse que quer se separar. Mas quando ele casou no altar, ele disse que era até que a morte o separe. Dá um infarto fulminante nele agora, pai. Dá um infarto nele agora. E ele falou: pastor, mas não é isso. Então, para os jovens que já estão aqui, que ainda não casou, que pretendem casar, está pensando dessa forma: é até que a morte o... Não é que o influência da mídia o separe, não é que a sociedade o separe, não é que os seus pais o separem, não é que o amigo o separe, não é que a circunstância o separe, não é que um acidente de percurso, é até que a morte. Não existe nada além da morte, somente ela. Amém, irmãos? Mas existem jovens que pensam assim: mas eu não quero casar, quero ser eunuco. Paulo vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 11: existem eunucos de nascença, ou seja, nasceram eunuco. Existem eunucos que são castrados. Existem lugares que ainda tem essa prática de castrar e ser eunuco. Não era a vontade dele, mas fizeram. E existem eunucos, como Paulo disse: eu escolhi para servir ao Senhor, ser um eunuco. Mas existe aqueles que não querem ser eunuco, mas quer estar abrasando-se. Beija um aqui hoje, beija outro ali amanhã, beija outro lá, beija outro cá, e sai beijando tudo que é lugar. Aleluia. A noiva de Cristo não é assim não, meu irmão. A noiva de Cristo, ela é prudente, ela é separada, ela tem princípios. Então, se você é um jovem e quer, aleluia, viver como eunuco, seja feita a vontade do Senhor sobre a tua vida, mas também não fique abrasando-se. Paulo disse: é melhor casar do que abrasar-se. Aleluia.
Glória a Deus. Mas eu quero ficar como eunuco para servir a obra do Senhor. Glória a Deus, que Deus te use, que o Senhor tome a sua vida e que a tua vida seja realmente, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas se for casar, já entra com esse mindset. Não haverá nada que vai nos separar, que vai fazer quebrar esta aliança. A igreja de Cristo, irmãos, nós temos que ter uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Eu sei que na sua rua, na empresa que você trabalha, no ambiente que você se relaciona, quantas pessoas no ano você conhece que se divorciaram, que se separaram, ok? E existem aqueles também que estão na igreja e não querem se casar, quer viver a vida inteira abrasado. Paulo disse que isso aí também é erro, irmão. A instituição de Deus é casamento, não é abrasamento. Abrasamento é para o mundo que anda do jeito que quer e acha que está certo. Na igreja de Cristo tem princípios, e o princípio é: deixará o homem teu pai e tua mãe, se unirá à sua mulher diante de um sacerdote, e ali se institui o casamento. Para andar com Cristo tem que ter alguns princípios, e os princípios do Senhor é casar-se. Então quem não é, atente-se para ser. Por quê? Porque não é ordenança de igreja, é ordenança de Deus. E se Deus determinou, quem é nós para ir contra o que Deus determinou? Então, irmãos, aqueles que ainda estão na igreja e não é casado, é hora de tomar uma posição. Ah, pastor, você está puxando a minha orelha? Não estou puxando a orelha não, estou te dizendo que a Bíblia diz: tem que se casar. Alinha um negócio aí, irmão, e não vou casar não, porque depois que eu casar, vai que eu não gosto dela, vai que não dá certo, e eu me separo. Isso é coisa do maligno, irmão. Você está 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos com a mulher, e agora depois do papel casado é que você vai entender que não... Vigia a terra. Vigia, irmão. É ou não é? É ou não é, pastorzão? Não, irmão. Vai fortalecer no Senhor, vai ter uma aliança diante de vocês e diante de Deus. Paulo disse que as nossas palavras diante do Senhor tem que ser palavras sim, sim e não, não. Por quê? Pacto de aliança. Sim, sim e não, não. É uma aliança. Não tem nada fora disso. Foi o que Cristo fez. Cristo não fez nada mais além disso. O quê? Uma decisão tomada é uma decisão tomada. Ele tomou uma decisão de salvar você, de resgatar você, de morrer em seu lugar, de derramar o sangue em seu lugar, de levar uma coroa de espinho com espinhos pontos e agudos no seu crânio em seu lugar. Ele padeceu por nós, manifestando o amor dele pela sua futura esposa. E diante do altar de Deus ele disse: sim, estou disposto a tudo isso. Nós como cristãos, como casados, como homens e mulheres que somos, as nossas decisões diante do Senhor também tem que ser pautadas nessas verdades. Não é hoje eu digo sim e amanhã eu digo não, porque alguém me influenciou a dizer não, porque o sistema me influenciou a dizer não. Nós não andamos movidos por sistema, nós andamos movidos pela palavra de Deus. É ela. Irmãos, aprenda algo aqui agora. Nunca procure uma igreja que te agrade. Não queremos ser uma igreja para agradar vocês. Queremos ser uma igreja pautadas na palavra de Deus, pautada na verdade, nos esforçando para viver esta verdade. E viver a verdade dói, irmão. Viver a verdade causa marcas, causa cicatrizes. Viver a verdade é viver renúncia. Ninguém quer renunciar. Ninguém quer dizer não a si mesmo. É doloroso, é ruim. Não traz prazer. Prazer é fazer aquilo que eu quero. Viver a libertinagem.
Mas com Cristo é o não. Com Cristo é renunciar. Aquele que quer vir após mim. Eu vou, você vai vir após mim. É a mensagem. Negue-se a si mesmo. Ele não disse, venha assim mesmo, de jeito aí. Não, negue-se. É a morte do eu. Esse negar a si mesmo é morrer o seu eu. E o que é o eu? O eu é a sua pessoa. Eu, tu, pessoa. Amém? Sua alma. É morrer as suas vontades, seus desejos, seus prazeres, seus pensamentos. Ele disse, mortifique tudo isso. Tome a cruz. Ou seja, esteja disposto a ser crucificado. Porque na cultura ocidental, na época de Cristo, só tomavam a cruz quem já estava condenado e estava indo à crucificação. Ou seja, é um caminho de morte. O que ele está dizendo? Negue-se a si mesmo, esteja disposto a morrer por amor a mim. Amém ou não amém, irmãos? Seguir a Cristo é isso. Não é tão simples como as pessoas dizem. Tomou a cruz, siga-me. Aí sim, é seguir com as cruzes nas costas. Disposto a morrer. Morrer pelo irmão, morrer pelo evangelho, morrer por amor a Cristo, morrer para as suas vontades, morrer pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa. Morrer num aspecto de negar-se, de renunciar. Estar disposto a renunciar. Mas a velha natureza salta muito forte. E ninguém quer que ela morra. Porque ela traz uns prazeres que às vezes, em muitas circunstâncias, é bom. E ninguém quer deixar de praticar esses prazeres bons, que não agrada ao Senhor. Porém é hora de nós nos atentarmos, irmãos, porque estamos em uma reta final. E esta reta final demanda-se uma decisão firme e constante no Senhor. Amém? Que vocês possam estar atentos a tudo que falamos aqui hoje. Não deixe se levar pelo sistema que o mundo oferece. Não deixe ser uma presa fácil, engoldado a sua mente. Mas que a tua decisão seja uma decisão constante no Senhor. Não destrua o seu casamento por qualquer coisa. Não destrua o seu lar e sua família por qualquer briguinha, desavenças. Todo casamento vai ter isso. Eva também discutiu com Adão, lá no Jardim do Éden. Abraão também teve momentos de discussões com Sara. Isaac com Raquel. Isso faz parte, porque são duas mentalidades diferentes. Mas essas situações não podem ser maior do que os sentimentos que sentimos. Amém? Vale a pena andar com esse esposo, com esse marido, com esse homem que está do seu lado. Vale a pena andar com essa mulher que está do seu lado. Foi essa que Deus preparou para você. E vá com ela, e vá com ele, até que a morte o separe. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!